Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Bispo Valmir Paulino. Eu quero falar nesse vídeo como a antropologia vê o ser humano na sua totalidade. O ser humano tem quantas partes mesmo? No último vídeo eu falei sobre a dicotomia. Nesse vídeo eu quero falar sobre a tricotomia. Você sabia que na teologia existem uma divergência de teólogos e pastores desse pensamento quando estuda a alma do homem, quando estuda as partes do ser, as partes do ser humano? Uns se debruçam e creem que o ser humano tem duas partes, corpo e alma ou espírito. Mas existe o outro lado, que teólogos e pastores creem na tricotomia. Como assim, bispo, tricotomia? Eles dizem que o ser humano ele é um ser tricotômico. Existem, na verdade, três partes no ser, três partes na vida do ser humano, na vida do homem. Eu estou usando essa palavra homem, mas eu me refiro à humanidade, amém? Tanto homem como mulher. A tricotomia, ela crê que o ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito. Eles dizem que o ser humano não tem só duas partes. Espera aí, o ser humano tem três partes. A gente não pode dizer que a alma e o espírito são sinônimos. Não, são coisas diferentes. O corpo é o físico, é a matéria. A alma é a sede das emoções, do intelecto, da razão, o que me faz ter vontade, o que me faz pensar é a alma. Mas existe a outra parte, a parte do espírito. E quando eu me refiro ao espírito, não é o Espírito Santo, não. Né? Tinha um pai da igreja que acreditava que o ser humano ele é feito de duas partes, de corpo e alma, ou espírito. Só que quando ele se encontrava com Jesus, quando ele nascia de novo, ele recebia o Espírito Santo. Aí formava esse ser tricotômico. Né? O Espírito Santo complementava. Não, o Espírito que eu me refiro não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. E eu não estou falando aqui do cristão em si, eu estou falando do ser humano. Tanto faz ele ter a sua religião, como não. Estou falando das partes do ser. E a tricotomia ensina, tanto o ser humano tem uma religião ou não, ele é feito do corpo, e dentro do corpo dele, Deus colocou uma alma, ele tem uma alma, mas também ele tem o espírito do homem. Qual é a função do espírito do homem? Ele vai se conectar com o sagrado, ele vai se conectar com a parte sobrenatural, com a parte espiritual. Quem faz essa conexão, essa ligação? É o espírito do homem. Porque se você segue a Jesus, por que você creu? Por que você veio a Jesus? Claro, o Espírito Santo te tocou, mas ele fez esse processo no teu espírito. O novo nascimento é aonde? No espírito do homem. O ser humano nasce espiritualmente. A tricotomia ensina isso. E a tricotomia ela é vista também no Novo Testamento. Existem textos, né, que amparam a tricotomia bíblica, que o ser humano é feito de três partes. A gente vê um texto, né, um texto muito conhecido, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, olha só. Versículo 23, olha o que é que o texto diz, o que é que a Bíblia diz. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê um texto tricotômico, Paulo falando dessas três partes do ser, dessas três partes do ser humano. Existem outros textos, se não me falha a memória, existem 4 textos tricotômicos que apoiam a tricotomia
bíblica nas Escrituras. Resumindo aqui, o ser humano, quem criou o ser humano? Deus, através da alma herdada dos pais. Lembra do vídeo anterior? E o ser humano existe partes. Na dicotomia, o ser humano tem duas partes. O corpo material, que é a parte material, parte espiritual, alma ou espírito, são sinônimos. Tricotomia, corpo, a parte material, alma, sede das emoções, e espírito do homem nos liga a Deus, nos liga ao sagrado. Essa é a tricotomia. Aguarde mais vídeos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Shalom, beijo no coração.